Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor. Aleluia! Até agora, tem falado conosco em todo lugar, através de testemunho, através dos louvores. Mas eu sei, Pai, que tu já preparou uma palavra no coração do teu filho, da qual, Senhor, este dia, ó Deus, foi consagrado como pastor, Senhor. Oh, meu Senhor, abençoa. Eu sei, Pai, que tu és com ele, Pai. Eu sei, meu Pai, que tu vai usar profundamente, não nessa noite, mas muitas noites, Pai. O Senhor vai usar o seu filho, aleluia, como mensageiro da tua palavra, Pai. Agora esperamos, Senhor, Pai amado, que, Senhor, tu prepara cada coração, Senhor, para receber esta palavra, Pai. Usa teu filho como tu queira, como canal de bênção para nossos filhos, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pastor Elias, com a sua oportunidade. Glória a Deus. Amém. Maravilha. Glória a Deus. Eu estou igual o salmista no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Deus, Ele sempre está atento aos clamores dos seus filhos. Meus queridos, nós vamos fazer menção do mesmo texto que o nosso pastor trouxe, que é o livro de Lucas, no capítulo 15. O livro de Lucas, no capítulo 15, é considerado o livro das parábolas das coisas perdidas. É isso aí? É isso que fala o texto. Então, nós vamos ler alguns versículos aqui, a partir do versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou aos seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vestiu-o, e pondo-lhe um anel na mão e aparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. A igreja pode sentar-se. Palavra maravilhosa para nós. Esse texto fala do filho que era feliz e não sabia, né? O filho, ele tinha tudo na casa do seu pai. Mas aqui no versículo 1 nos fala de um homem que tinha 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 e vai após a perdida.
chama a atenção sobre o evangelismo que o nosso irmão estava falando aqui. É isso. Quantas ovelhas estão perdidas aí, precisando que alguém vai ao encontro dela, não é isso? Como fez esse pastor. Ele não se preocupou com as 99 que estavam no aprisco, mas ele se preocupou com aquela que havia se perdido no campo, não é isso? Ele se preocupou e foi ao encontro daquela ovelha, e ao achá-la, ele colocou nos seus ombros, trouxe para o aprisco e ali convidou, e houve grande alegria. E nós, meus queridos, nós também temos que nos preocupar com as ovelhas que estão perdidas aí. Quantas ovelhas perdidas, esperando que o pastor saia ao encontro dela. Mas eu creio que Deus está despertando nesta noite a nossa igreja, e o nosso evangelismo ele vai ser ativado, não é isso? E a parábola da dracma perdida fala daquele que está perdido dentro da casa de Deus. É isso aí, você vai dizer, mas tem alguém perdido dentro da casa? Tem muitos crentes que estão dentro da casa de Deus, estão perdidos, precisando que alguém vai procurar ele. É isso. Não foi isso que a mulher fez? Ela varreu a casa, ela acendeu a luz, ela procurou e achou e convidou as suas vizinhas para se alegrar com ela, porque ela já tinha achado a sua dracma perdida. Assim somos nós, meus queridos. Nós temos que observar aqueles que estão ao nosso redor e nos preocupar com aqueles que não estão vindo. São esses que estão perdidos dentro da casa de Deus, precisando que alguém acenda a luz e vá à casa e encontre essa pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o versículo 11 fala do filho pródigo. O texto nos fala que o homem ele tinha 2 filhos. É isso, 2 filhos. E aqui nós vemos que um estava na casa do pai e saiu. E o mais velho também estava perdido dentro da casa do pai. Não é isso? O mais velho também estava perdido dentro da casa do pai. Mas o primeiro filho chegou para o pai e disse: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, aquele filho, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Isso aqui também nos traz uma reflexão. Fala do crente que às vezes está na casa do pai, não é isso? Ele tem tudo, porque na casa do pai há fartura de alegria, mas ele não está satisfeito na casa do pai, e aí ele vai lá para o mundo, não é isso? E ali ele gasta tudo que tem, vai para o fundo do poço, mas feliz daquele que faz como o filho pródigo. Um dia ele cai em si e volta, não é isso? Não foi isso que aconteceu com o filho pródigo? Ele gastou tudo, não é isso? E foi e chegou chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou apacentar, ao seu campo apacentar porcos. Outra coisa interessante aqui, que naquela época, para os judeus, porcos era considerado imundo. E aquele jovem, por ter deixado tudo na casa do pai, o que aconteceu com ele? Ele foi se sujeitar a apacentar porcos, não é isso? Não é o que acontece quando a gente sai da casa do pai, não é isso? Nós vamos encontrar situações, nós vemos as pessoas aí largadas, jogadas, sem condições, não é isso? Por quê?
porque saiu da presença do Pai. E ali naquela terra, ele apacentando aqueles porcos, ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, né? Ninguém se preocupava com aquele jovem, e ali aquele jovem padecendo necessidade. Mas Deus é aquele que se preocupa com os seus filhos, não é isso? E tornando assim, tem outros textos que diz, caindo em si, aquele jovem despertou, acendeu uma luz na sua mente, e ele se lembrou que na casa do pai ele tinha tudo, não é isso? Ele tinha tudo, e que os seus empregados tinham fartura de alimento, e ele ali, naquele lugar, ele estava padecendo necessidade, ele não tinha o que comer, é isso, ele não tinha o que comer, e ele diz, levantar-me-ei, e irei ter como meu pai, e direi, Pai, pequei contra os céus e perante ti. Nós vemos aqui um reconhecimento. Aquele jovem, ele reconheceu que tinha pecado, não é isso? Que ele tinha falhado ao sair da presença do Pai. E ele se humilhou, porque ele disse, já não sou digno. Aquele jovem, ele já não se considerava digno de ser chamado como filho, mas ele chega para o seu pai e diz, faze-me como um dos teus jornaleiros, ou como um dos seus empregados, não é isso? E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Nós vemos nesse texto que desde o momento que aquele filho saiu da casa do pai, o pai ficou esperando a volta do seu filho. O relato diz que todo dia o pai observava para ver se o seu filho estava de volta. Isso é fala do nosso Deus, que Ele está sempre de braços abertos, esperando aquele filho pródigo que saiu da casa do pai e não voltou. É isso, nosso Pai Celestial, Ele está sempre pronto a receber aquele filho pródigo. E o filho disse ao pai, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aquele jovem, ele reconheceu que perdeu o seu direito, não é isso? De ser chamado filho. Mas o pai, que é um pai amoroso, está pronto a perdoar, não é isso? Está de braços abertos. Aquele pai disse para os seus empregados, trazei depressa o melhor vestido e vestiu, e pondo-lhes um anel na mão e alparca nos pés. Vestidos novos, não é isso? Aquele jovem foi aceito, anel no dedo, que representava a autoridade que aquele filho tinha perdido, e o pai estava ali restituindo aquela autoridade. E alparcas nos pés, que os escravos andavam descalços, mas o filho andava de alparcas nos pés. Ele tinha perdido também esse direito, mas o pai lhe restitui tudo que aquele filho perdeu. E o pai ainda disse mais, trazei-me o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu.
tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. É isso. Maravilha de Deus. A Bíblia diz que há alegria, festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas vamos falar um pouco também do filho mais velho, não é isso? O filho mais velho é aquele crente, oh meu Deus, não vamos falar de crente não, o filho mais velho é aquele crente que está na casa do pai, não é isso? Tem direito a tudo, não é isso? Ele tem direito a tudo, mas ele não desfruta das coisas que ele tem direito. Por falta de quê? Por falta de amor, de conhecimento, não é isso? Ele está ali como um escravo, não é isso? Não era o que acontecia com esse jovem. Ele tinha direito a tudo, gente. Ele era filho. Ele era filho, estava dentro da casa do pai. E aquele jovem, ele chegando, e quando ouviu a música, o texto diz aqui, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão, e seu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Nós vamos observar aqui que aquele jovem, ele ficou enfurecido, não é isso? Ele ficou zangado com a volta do irmão. Olha esse crente, olha o coração desse crente, hein? Ele ficou zangado quando o irmão voltou para a casa do pai, não é isso? Tem crente assim? Aqui no Parque Solar, aqui não, né? Aqui não tem crente assim não. Mas aquele jovem, ele ficou aborrecido quando o seu irmão voltou. Oh meu Deus! Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito. Aquele jovem, ele estava tanto tempo. Isso aqui fala dos fariseus, não é isso? Os fariseus faziam isso. Aquele jovem estava tanto tempo na casa do pai, tinha direito a tudo, mas não desfrutava de nada. E ele vira para o pai e diz: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito. Olha a reivindicação dele. Ele queria apenas um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, ele nem diz meu irmão, ele diz esse teu filho, é isso, que foi lá para o mundo, gastou tudo que tinha com as meretrizes, e o Senhor faz uma festa para ele. Aquele jovem, ele estava injuriado com a volta do seu irmão. Mas o pai vira para ele e diz: aleluia. O pai está sempre aconselhando, né? O pai está sempre orientando, não é isso? E vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mata-lhes o bezerro cevado. Ele disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as coisas são tuas. Isso está falando para nós, crentes no Senhor Jesus. Nós temos tudo na casa do Pai, porque a palavra diz que na casa do Pai há fartura de alegria. Nós somos filhos. Nós somos filhos, nós temos direito às bênçãos, mas é necessário, não é isso? Nós estamos na posição, nós vemos que aquele filho, ele não tinha amor pelo seu irmão mais novo, não é isso? Ele ficou aborrecido quando o seu irmão mais novo, que estava perdido, e foi achado, não é isso?
Aquele filho estava morto, mas reviveu. E o filho mais velho não ficou satisfeito com a volta do seu irmão. Que nós, nessa noite, venhamos refletir sobre essa passagem, meus queridos, e vamos nos preocupar mais com o nosso irmão mais novo. Não vamos fazer como o filho mais velho, que ficou aborrecido quando o seu irmão voltou, mas que vamos nos alegrar com aqueles que estão perdidos e voltam para a casa do Pai. Fica com essa